Os balões cor de lavanda dançavam contra um céu azul perfeito enquanto eu caminhava em direção ao chá de bebê da minha melhor amiga. 20 anos de amizade com a Camila me ensinaram a identificar seus sinais. A leve curva nos lábios quando ela estava escondendo algo. A inclinação ensaiada da cabeça quando queria atenção. Mas hoje, algo parecia diferente. Errado. Meu marido, Breno, sentiu isso também. Seus olhos de médico rastreavam movimentos que os outros deixavam passar. Quando a mão dele apertou a minha e ele sussurrou: "A gente precisa ir embora." Agora, eu deveria ter escutado. Em vez disso, eu o ignorei, inventando desculpas como sempre fazia pela Camila. Só quando já estávamos na metade do caminho para casa é que ele disse as palavras que destruiriam a fundação da minha amizade mais antiga. 3 palavras simples nas quais me recusei a acreditar. O que eu não sabia na época era o quão profunda era a decepção. Ou o que me custaria finalmente ver a verdade sobre a pessoa que eu achava que conhecia melhor do que ninguém. Eu estacionei na entrada circular da casa suburbana da Camila, o cascalho estalando sob os pneus. A casa estava decorada com faixas em tons suaves de lavanda e creme, com cachos de balões dançando na brisa suave da primavera. Carros alinhavam-se em ambos os lados da rua, muito mais do que eu esperava para o que a Camila havia descrito como uma celebração íntima. "Parece que metade da cidade apareceu", disse o Breno ao meu lado, ajeitando o colarinho. Ele estava estranhamente quieto durante o trajeto, suas mãos apertando o volante com um pouco de força demais. "Você conhece a Camila", respondi. "Ela nunca faz nada pela metade." Meu marido assentiu, mas algo em sua expressão parecia estranho. O Breno geralmente era a borboleta social entre nós, aquele que fazia amizade com estranhos em filas de mercado e lembrava os nomes dos animais de estimação dos vizinhos. Hoje, ele parecia vigilante. "Você está se sentindo bem?" perguntei, colocando a mão em seu antebraço. "Estou bem", disse ele, oferecendo um sorriso que não chegava aos olhos. "Só cansado daquele plantão duplo." Deixei passar. O trabalho do Breno no hospital muitas vezes o deixava exausto, e eu não queria começar o chá de bebê da Camila com uma discussão. Caminhamos pela trilha bem cuidada até a porta da frente, meus braços carregados com uma cesta de presentes cheia de bodezinhos de algodão orgânico, livros infantis e um cobertor feito à mão que passei os últimos 3 meses tricotando. A porta se abriu antes que pudéssemos bater. "Sara!" A Camila gritou, com os braços estendidos. Minha melhor amiga estava diante de mim, radiante em um vestido rosa claro longo que fluía ao redor de seu corpo. Seu cabelo loiro estava penteado em ondas soltas, uma coroa de flores empoleirada no topo da cabeça. Sua maquiagem estava impecável, destacando seus olhos azuis brilhantes e bochechas rosadas. Ela parecia algo saído de uma revista de gravidez, daquelas onde modelos com barrigas falsas vendem o sonho da felicidade materna. "Você está incrível", eu disse, entregando a cesta de presentes para o Breno para poder abraçá-la. A Camila me segurou à distância, seu corpo ligeiramente inclinado para longe do meu. "Não aperte a pequena." Ela riu, dando tapinhas na barriga. Notei que ela exibia a barriga com orgulho, mas algo na maneira como ela a tocava parecia ensaiado, quase teatral. "Não queremos isso." Sorri, tentando encontrar o olhar do Breno, mas ele estava escaneando a sala atrás da Camila, seu olhar metódico. O saguão se abria para uma sala de estar transformada. Arranjos florais de lavanda enfeitavam cada superfície. Um fotógrafo profissional circulava pela multidão, capturando momentos espontâneos. No canto, um barman misturava drinks sem álcool e mimosas em um bar com tampo de mármore. Um letreiro neon brilhava na parede ao fundo. "É uma menina." Em letras cursivas, cor-de-rosa. "Isso é... Uau!" Respirei, absorvendo tudo. "Camila, isso deve ter custado." "Não se preocupe com isso." Ela me cortou, acenando com desdém. "A maior parte foi doação. As pessoas têm sido tão generosas." As sobrancelhas do Breno se ergueram levemente, mas ele permaneceu em silêncio. O Arthur, marido da Camila há 3 anos, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Ele era alto e anguloso, com cabelos escuros que começavam a rarear nas têmporas. Ele entregou uma para o Breno. "Para os não grávidos entre nós", brincou ele, com seu sotaque levemente europeu cortando as palavras. "Parabéns", disse o Breno, brindando. "Paternidade pela primeira vez. Grande mudança chegando." "A maior de todas",
concordou o Arthur, embora seus olhos tenham se desviado brevemente para Camila. Algo passou entre eles, um olhar que não consegui decifrar. Sara! Uma voz familiar chamou do outro lado da sala. A Olivia abriu caminho pela multidão, seus cabelos cacheados balançando a cada passo. Atrás dela vinham a Sofia e o Gustavo. Meu antigo círculo do ensino médio, completo mais uma vez. Faz uma eternidade, exclamou a Sofia, me puxando para um abraço. Sua estrutura esbelta estava envolta em um vestido boêmio, manchas de tinta visíveis sob as unhas, apesar de sua óbvia tentativa de limpá-las. 6 meses dificilmente é uma eternidade. Ri. No tempo de artista é uma eternidade, rebateu ela. A Olivia ficou atrás, nos observando com aquele olhar analítico que desenvolveu desde que se tornou terapeuta. Como o centro de aconselhamento está te tratando, Sara? Ocupada como sempre, respondi. Você sabe como é. Todo mundo precisa de alguém para conversar. O Gustavo permaneceu na borda do nosso círculo, com as mãos nos bolsos. O irmão mais novo da Camila tinha amadurecido desde o ensino médio. Não era mais aquele menino desengonçado que colocava bilhetes no meu armário quando achava que ninguém estava olhando. Bom te ver, disse ele, os olhos demorando nos meus um pouco demais. Você também, respondi, de repente ciente de que o Breno observava nossa interação. A Camila bateu palmas. Agora que a Sara está aqui, posso mostrar a vocês o projeto do quarto do bebê. O designer terminou as renderizações ontem. Ela nos guiou para o andar de cima, tagarelando sobre tinta orgânica e madeira colhida de forma sustentável. O Breno caminhou ao meu lado, seus dedos roçando nos meus. Notou alguma coisa? Ele sussurrou. Como o quê? Perguntei, mantendo a voz baixa. Ele balançou a cabeça. Esquece. Depois. O segundo quarto havia sido transformado em uma visão em tons suaves de rosa e creme. Um lustre de cristal pendia sobre um berço entalhado à mão. As paredes apresentavam um mural pintado à mão de uma floresta caprichosa, completa com cervos e coelhos. Uma poltrona de pelúcia ficava no canto, ao lado de uma estante já cheia de clássicos infantis. É deslumbrante, a Sofia suspirou. Absolutamente, concordei, embora uma dúvida me incomodasse. Esse nível de luxo parecia incompatível com o gosto habitual da Camila e do Arthur, e com o orçamento deles. O Arthur trabalhava no mercado editorial e a Camila dirigia uma pequena ONG. Só este quarto provavelmente custava mais do que eles ganhavam em 3 meses. A maior parte foi doada por fornecedores que apoiam a iniciativa de saúde materna, explicou a Camila, como se lesse meus pensamentos. Eles querem mostrar seus produtos. Isso é conveniente, comentou a Olivia, seu ceticismo de terapeuta transparecendo. O sorriso da Camila se apertou quase imperceptivelmente. É networking, do melhor tipo. Enquanto os outros admiravam o papel de parede personalizado, notei o Breno parado na porta, com o celular na mão. Ele estava tirando fotos do quarto, dando zoom em detalhes específicos. Quando me pegou observando, guardou rapidamente o aparelho no bolso. Lá embaixo, a festa estava a todo vapor. Jogos eram disputados, cartões de conselhos preenchidos e presentes empilhados em uma mesa que parecia gemer sob o peso deles. Durante tudo isso, o Breno permaneceu na periferia, observando, mandando mensagens, seu charme social habitual em lugar nenhum. Durante uma pausa nas festividades, eu o encurralei perto da mesa de bebidas. O que está acontecendo com você hoje? Nada, disse ele, mas seus olhos continuavam a escanear a sala. Só cansaço. Você continua dizendo isso, mas está agindo estranho. Mal falou com alguém. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro. Desculpe, só notei algumas coisas que não batem. Antes que eu pudesse pressionar mais, o fotógrafo chamou para uma foto em grupo. Nos arranjamos ao redor da Camila, que se posicionou na frente e no centro, as mãos embalando a barriga como se contivesse o tesouro mais precioso do mundo. Enquanto o fotógrafo fazia a contagem regressiva, o Breno deu um passo para trás, sua atenção presa por algo ou alguém do outro lado da sala. Seus olhos se estreitaram e ele puxou o celular novamente, digitando rapidamente. Segui seu olhar até um homem parado perto da mesa de presentes. Meia-idade, cabelos grisalhos e óculos. Ele observava a Camila com uma expressão que eu não conseguia identificar. Preocupação?
Confusão? Quem é aquele? Sussurrei para a Sofia. Ela deu de ombros. Talvez um dos colegas do Arthur ou um amigo da família. A sessão de fotos terminou e a mãe da Camila assumiu o centro do palco. A Patrícia Werneck era uma mulher formidável, com seu cabelo loiro cortado em um chanel severo que emoldurava suas feições cirurgicamente realçadas. Quando a Camila me disse que finalmente estava esperando, começou a Patrícia, erguendo a taça. Pensei em todo o silêncio que suportamos, toda a espera. Esta menina é verdadeiramente uma bênção após um longo silêncio. A sala explodiu em aplausos. Ao meu lado, o Breno ficou tenso. Temos que ir, disse ele abruptamente, sua voz baixa, mas urgente. Agora? O quê? Não podemos simplesmente sair no meio do... Sara! Os dedos dele envolveram meu pulso, firmes, mas sem machucar. Seus olhos perfuraram os meus com uma intensidade que me assustou. Confie em mim, precisamos ir. Breno, este é o chá de bebê da minha melhor amiga. Eu não posso simplesmente... Eu explico no carro. Ele me cortou. Por favor. Algo no tom dele. Não pânico, mas certeza absoluta, me fez ceder. Pedi desculpas rápidas a Camila, culpando uma emergência no hospital. Ela fez bico, mas aceitou minha desculpa, arrancando a promessa de que almoçaríamos em breve. Enquanto nos afastávamos, os balões lavanda ainda visíveis no espelho retrovisor, virei-me para o Breno. É melhor que isso seja bom. Os nós dos dedos dele estavam brancos no volante. Não é bom, Sara, não é nada bom. O silêncio no nosso carro parecia físico, como um terceiro passageiro espremido entre nós. O Breno dirigia com precisão mecânica, os olhos fixos na estrada à frente. Lá fora, o sol da primavera pintava tudo em cores alegres que pareciam zombar da tensão crescente. Você vai me contar sobre o que foi aquilo? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Ou eu devo apenas adivinhar? O maxilar do Breno se contraiu. Me dê um minuto para descobrir como dizer isso. Dizer o quê? Que você me envergonhou na frente de todo mundo que eu gosto? Que você me tirou do chá de bebê da minha melhor amiga como se estivéssemos fugindo de uma cena de crime? Ele não respondeu. Apenas ligou a seta com força desnecessária enquanto entrávamos na rodovia. Breno. Tentei novamente, mais suave desta vez. Seja o que for, apenas me conte. Ele expirou lentamente, os ombros caindo. Não até estarmos na metade do caminho para casa. Preciso de você focada, não distraída pelo trânsito. Você está me assustando. Desculpe. Ele estendeu a mão sobre o console para apertar a minha. Essa não é minha intenção. Dirigimos em silêncio por mais 15 minutos, a paisagem suburbana dando lugar ao campo aberto. Quando passamos pela marca da metade do caminho, um outdoor enferrujado, anunciando uma lanchonete fechada há muito tempo, o Breno finalmente falou. A Camila não está grávida. Olhei para ele, esperando a piada. Quando não veio nenhuma, ri. Um som curto e incrédulo. Do que você está falando? Acabamos de sair do chá de bebê dela. Eu vi a barriga. Você viu alguma coisa? Concordou ele com a voz clinicamente desapegada. Mas não era uma gravidez de 7 meses. Isso é loucura. Eu me virei no banco para encará-lo totalmente. Conheço a Camila desde que tínhamos 6 anos. Acho que eu saberia se ela estivesse fingindo uma gravidez. Você saberia? Seus olhos se voltaram para os meus brevemente antes de retornar para a estrada. Quando foi a última vez que você realmente tocou na barriga dela? A pergunta pousou como um tapa. Abri a boca para responder, depois fechei novamente. Imaginei cada interação com a Camila nos últimos meses. O jantar de anúncio, o chá revelação, as idas às compras de roupas de maternidade. Cada vez houve abraços, mas sempre em ângulos, sempre breves, sempre controlados. Ela não gosta que as pessoas toquem na barriga dela, disse eu defensiva. Muitas grávidas não gostam. Isso é conveniente. Pare com isso, retruquei. Isso é ridículo. Você não pode realmente pensar que a Camila está fingindo isso. Qual seria o objetivo? O Breno suspirou. O homem na mesa de presentes. Aquele era o Dr. Nathan. Ele é obstetra no meu hospital. Então talvez ele seja o médico dela. Ele não é. Ele trabalha exclusivamente no Hospital da Misericórdia. A Camila vai ao Hospital Santa Isabel. Você mesma me disse isso quando ela anunciou pela primeira vez. Franzi a testa. Talvez ela tenha mudado de médico. Sara,
A voz do Breno era gentil agora. Ele me reconheceu. Fizemos contato visual e ele parecia preocupado. Profundamente preocupado. Preocupado com o quê? Eu não sei exatamente, mas depois disso ouvi o Arthur no telefone no corredor perto do banheiro. As mãos do Breno apertaram o volante novamente. Ele disse, e cito, ela está começando a acreditar nisso. Precisamos acelerar as coisas. Um calafrio percorreu meu corpo. Isso poderia ser sobre qualquer coisa. Então explique os relatórios médicos que vi no escritório da casa da Camila na semana passada, quando estávamos ajudando a mover os móveis. Você estava bisbilhotando os papéis deles? Eu estava horrorizada. Estavam em cima da mesa, exames de sangue, Sarah, não consistentes com gravidez. Você não tinha o direito. Eu sou médico, eu sei o que vi. A raiva explodiu dentro de mim, quente e defensiva. E daí? Você acha que tudo isso é uma farsa elaborada? Que minha melhor amiga está andando por aí com uma barriga falsa, fingindo estar grávida? Você ouve o quão louco isso soa? Mais do que louco, concordou ele. Possivelmente patológico. Isso é... Gaguejei, procurando palavras. Isso é ciúme. Você sempre foi estranho sobre minha amizade com a Camila. O rosto do Breno endureceu. Isso não é justo, é? Desde que nos casamos, você faz comentários sobre quanto tempo passo com ela, como ela liga tarde demais, como ela sempre precisa de algo porque é manipuladora. Sua voz se elevou pela primeira vez. Ela te usa, Sarah. Ela sempre usou. Encosta o carro. Minha voz era gelo. O quê? Encosta o carro. O Breno guiou o carro para o acostamento, colocando em pé, mas deixando o motor ligado. Ficamos sentados em um silêncio carregado. O zumbido suave do ar-condicionado era o único som. Eu não quero brigar, disse ele finalmente. Estou te contando o que observei porque estou preocupado com você. Com ela, até. Virei-me para olhar pela janela, lutando contra as lágrimas. Você está errado sobre isso. Espero que esteja. Sua voz estava suave agora. Mas pense sobre isso. Pense de verdade. Quando ela anunciou. Janeiro. Isso foi há 7 meses. O corpo dela mudou como o de uma mulher grávida mudaria, não apenas a barriga, o rosto, os tornozelos, o peso geral. Pensei na Camila no chá de bebê, seus braços finos, seu maxilar definido, seus tornozelos magros naqueles saltos de tiras. Mulheres grávidas retêm líquido. Ganham peso no rosto. Seus corpos mudam além de apenas suas barrigas. Ela sempre foi magra, disse eu fracamente. Ela não está bebendo álcool por causa das ordens médicas. Não teve enjoo matinal. Você já ouviu ela mencionar enjoo matinal? Aversões à comida? Dor nas costas? Eu não tinha ouvido. A gravidez da Camila tinha sido, segundo ela mesma, praticamente mágica. Sem sintomas, sem queixas. E aquele quarto de bebê, continuou o Breno. Tudo ainda está na embalagem, nada montado, quase como se fosse para exibição. Pare. Cobri meus ouvidos infantilmente. Apenas pare. Ele ficou em silêncio, esperando. Lentamente, contra a minha vontade, permiti-me considerar suas observações. A maneira cuidadosa como a Camila se posicionava nas fotos. Como ela nunca parecia precisar ir ao banheiro, apesar de supostamente carregar um feto de 7 meses pressionando sua bexiga. A maneira como ela mudava de assunto sempre que eu fazia perguntas específicas sobre seu pré-natal. Por quê? Sussurrei, baixando as mãos. Por que alguém faria isso? Eu não sei, admitiu o Breno. Atenção, dinheiro, aquele chá de bebê não foi barato, e ela disse que a maioria das coisas foi doada. O que isso sequer significa. A extravagância do evento repassou em minha mente. O buffet profissional, a decoração de designer, os presentes caros. O trabalho da ONG da Camila focava na saúde materna em comunidades carentes. Poderia haver uma conexão? Preciso saber com certeza, disse eu finalmente. O Breno assentiu, colocando o carro de volta na estrada. Eu também. Enquanto voltávamos para a rodovia, a dúvida se infiltrou como uma neblina, obscurecendo as certezas sobre as quais construí minha vida. Eu conhecia a Camila há mais tempo do que conhecia qualquer pessoa fora da minha família. Tínhamos compartilhado tudo. Primeiras menstruações, primeiros beijos, ansiedades da faculdade, nervosismo de casamento. Ela era a irmã que eu nunca tive.
Mas sempre houve algo performático na Camila, algo que precisava de uma plateia. No ensino médio, seus corações partidos eram sempre públicos, suas conquistas sempre transmitidas. Até o pedido de casamento do Arthur tinha sido elaboradamente encenado para o máximo impacto nas redes sociais. Fico pensando no que a mãe dela disse, refletiu o Breno, interrompendo meus pensamentos. Uma bênção após um longo silêncio. Que silêncio! A Camila nunca mencionou problemas de fertilidade. Não, concordei. Ela não mencionou. Meu celular vibrou com uma mensagem. Camila, já estou com saudade. Almoço na terça? Só as meninas. Tanto para te contar. Olhei para entre a mensagem, vendo-a com novos olhos. Tanto para te contar. O que ela não havia compartilhado sobre essa gravidez? O resto da viagem passou em silêncio contemplativo. Quando estacionamos na nossa garagem, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. E agora? Perguntei, enquanto o Breno desligava o motor. Ele se virou para mim, o rosto sério na luz fraca. Isso depende de você. Ela é sua amiga. Assenti lentamente. Preciso descobrir a verdade. Seja lá o que for, concordou ele. Vamos encarar isso juntos. Naquela noite, fiquei acordada muito tempo depois que a respiração do Breno se aprofundou no sono. Minha mente repassava cada interação com a Camila nos últimos 7 meses, procurando pistas que eu poderia ter perdido. A emoção na voz dela quando ligou com a notícia. A maneira como recusou minha oferta de acompanhá-la às consultas, as respostas vagas sobre datas prováveis e recomendações médicas. Pela manhã, eu havia tomado uma decisão. Eu precisava ver por mim mesma. O dia seguinte ao chá de bebê amanheceu claro e brilhante. O Breno tinha um plantão cedo no hospital, me deixando sozinha com meus pensamentos tumultuados. Eu andava pela cozinha, o café esfriando na caneca, repassando as acusações dele na minha cabeça. Poderia ser verdade? Poderia minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, além do meu marido, estar vivendo uma mentira tão elaborada? Peguei meu celular e rolei pelas fotos recentes da Camila. Em cada uma, ela estava radiante, as mãos embalando a barriga, o sorriso deslumbrante. Mas olhando mais de perto, notei padrões. Ela sempre usava vestidos esvoaçantes ou blusas largas. Sempre ficava de lado. Sempre mantinha alguma distância entre si e os outros. Antes que eu pudesse hesitar, mandei uma mensagem para ela. Esqueci meu chale na sua casa ontem. Tudo bem se eu passar aí para pegar? A resposta dela veio quase imediatamente. Sinto muito, não estou em casa agora. Consulta médica na cidade. Mas a Mariana está lá, ela pode deixar você entrar. Perfeito. A irmã mais nova da Camila era menos reservada, menos polida. Se alguém fosse deixar escapar algo e revelar alguma coisa, seria a Mariana. Peguei minha bolsa e as chaves, inventando um chale azul claro para encontrar assim que chegasse lá. A viagem até a casa da Camila pareceu mais longa do que o normal. Cada marco na estrada era uma contagem regressiva para um confronto para o qual eu não tinha certeza se estava pronta. A Camila e o Arthur moravam em um casarão de estilo antigo, reformado nos arredores da cidade. Um presente de casamento dos pais dela que eles passaram anos restaurando. Ao entrar na garagem, notei que o carro do Arthur também não estava lá. Apenas o Civic surrado da Mariana estava na vaga. Bati na porta, o coração batendo contra as costelas como se quisesse escapar. Passos se aproximaram e a porta se abriu para revelar a Mariana, o cabelo preso em um coque bagunçado, vestindo calça de moletom e uma das camisetas velhas de faculdade da Camila. Sara! A surpresa dela parecia genuína. O que você está fazendo aqui? Deixei meu chale ontem, expliquei, forçando um sorriso. A Camila disse que você me deixaria entrar para procurar. Ah! A Mariana piscou, depois deu um passo para o lado. Claro, entra. Provavelmente está na sala de estar com todas as coisas do chá. Entrei na casa, imediatamente impressionada com o quão diferente parecia de ontem. Sem a multidão e as decorações, parecia vazia, quase cenográfica. Desculpe a bagunça, disse a Mariana, gesticulando para um café da manhã comido pela metade na mesa de centro. Eu não estava esperando visitas, sem formalidades. Examinei a sala, fingindo procurar meu chale inexistente. O chá estava lindo. Vocês devem ter trabalhado tanto. Principalmente a organizadora de eventos. A Mariana deu de ombros. A Camila tinha exigências muito específicas. Tenho certeza que sim,
Caminhei em direção à sala de jantar, onde uma garrafa de vinho tinto estava aberta na mesa ao lado de um prato com metade de um bife. Café da manhã tardio, a Mariana corou. Do Arthur, de ontem à noite. Bife e vinho tinto? Ergui uma sobrancelha. Um pouco pesado para a Camila hoje em dia, não é? Ah, ela não... A Mariana se conteve, os olhos se arregalando ligeiramente. Quer dizer, ela comeu outra coisa, adequado para a gravidez. Assenti, arquivando o deslize. Onde está a Camila hoje? Ela mencionou uma consulta médica. A Mariana se mexeu desconfortavelmente. Ela foi a uma clínica fora da cidade. Monitoramento especial ou algo assim. A voz dela vacilou nas últimas palavras. Está tudo bem com o bebê? Pressionei, observando a reação dela cuidadosamente. Sim, tudo ótimo. A resposta veio rápido demais. Apenas rotina. Que bom ouvir isso. Vaguei em direção à escada. Se importa se eu verificar lá em cima pelo meu chale? Talvez tenha ido parar no quarto do bebê de alguma forma. Eu vou com você, disse a Mariana, um pouco ansiosa demais. O quarto do bebê parecia exatamente como ontem, imaculado, intocado. Agora que eu estava olhando com novos olhos, notei o que o Breno havia apontado. Nenhuma das caixas estava aberta. As partes do berço ainda estavam embrulhadas em plástico. O colchão ainda estava na embalagem. Até as roupas de bebê na cômoda ainda tinham etiquetas. É como um showroom, murmurei, passando os dedos pelo trocador. A Camila quer tudo perfeito antes de abrir qualquer coisa, explicou a Mariana. Você sabe como ela é. Achei que sabia, disse eu suavemente. Enquanto essa Mariana se virava para verificar o armário em busca do meu chale, notei algo atrás do trocador. Um pequeno diário preso, como se tivesse caído e sido esquecido. Quando a Mariana não estava olhando, deslizei-o para dentro da minha bolsa. Não está aqui, anunciou a Mariana. Talvez lá embaixo, no armário de casacos. Voltamos para o andar de baixo e eu fiz um show de verificar vários lugares. Eu devo ir, disse finalmente. Provavelmente deixei no carro, afinal. Vou dizer a Camila que você passou aqui, ofereceu a Mariana, me acompanhando até a porta. Por favor, faça isso. Parei na soleira da porta. Mariana, está tudo realmente bem com a Camila? Ela parece diferente ultimamente. Algo piscou no rosto da mulher mais jovem. Dúvida? Medo? Ela está passando por muita coisa, disse ela cuidadosamente. Mas ela vai ficar bem. Ela sempre fica. Se ela precisar de alguma coisa, você será a primeira a saber. A Mariana terminou, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Eu estava na metade do caminho para o meu carro, quando ouvi vozes na lateral da casa. Instintivamente me abaixei atrás de um grande arbusto de hortênsias. A voz da Camila, clara e afiada, vinha através da janela aberta da cozinha. Eu não me importo com o que ele pensa. Isso vai acabar depois que a doação cair. Meu sangue gelou. Doação? Que doação? Arrastei-me para mais perto, tentando ouvir o resto da conversa, mas a Camila tinha baixado a voz. Só consegui distinguir fragmentos. Não vou recuar agora. Muito investido. O som de passos no cascalho me fez correr de volta para o meu carro. Deslizei para o banco do motorista assim que a Camila virou a esquina da casa. O telefone pressionado no ouvido, o rosto fixo em uma expressão que eu nunca tinha visto antes, fria e calculadora. Liguei o motor e arranquei, o coração martelando. No espelho retrovisor, vi a Camila observando meu carro, sua mão livre não na barriga, mas pendurada frouxamente ao lado do corpo. Assim que estava segura na rua, encostei e liguei para o Breno. Você pode estar certo, disse eu quando ele atendeu, minha voz tremendo. Tem algo definitivamente errado. O que aconteceu? A preocupação dele era palpável, mesmo pelo telefone. Fui na casa dela, encontrei um diário, ouvi ela falando sobre uma doação cair, dizendo que tudo acabaria depois disso. O Breno ficou em silêncio por um momento. Você viu algum documento médico? Algo concreto? Não, mas a Mariana estava agindo de forma estranha, e havia vinho tinto e bife na mesa. E o quarto do bebê? Nada foi aberto, Breno. Está tudo ainda na embalagem. Guarde o diário, aconselhou ele. Podemos precisar dele como prova. Prova de quê? Perguntei, de repente, com medo da resposta. O que exatamente você acha que está acontecendo aqui? A voz do Breno era sombria. Melhor cenário? Algum tipo de episódio delirante. Pior cenário? Fraude.
Depois que desligamos, sentei no meu carro, olhando para o diário da Camila no meu colo. Abri-lo parecia uma traição, mas não abri-lo parecia facilitar o que quer que estivesse acontecendo. Respirei fundo e abri na primeira página. Minha querida filha, embora você ainda não esteja em meus braços, já está em meu coração. Cada dia que espero por você é um dia mais perto de te segurar. Eles não entendem. Dizem que não é possível. Que eu deveria aceitar a realidade. Mas as mães sabem. Mães sempre sabem. Seu quarto está pronto. Sua família está esperando. Tudo o que precisamos agora é você. Com amor eterno, sua mãe. A entrada era datada de 3 anos atrás. Folheei mais páginas, cada uma carta para essa filha fantasma. Algumas eram esperançosas, algumas irritadas, algumas desesperadas. A mais recente, datada de apenas 2 semanas atrás, causou arrepios na minha espinha. Minha menina milagrosa. Todos eles finalmente aceitaram sua vinda. As doações estão chegando. Em breve teremos tudo o que precisamos para te trazer para casa adequadamente. Só mais um pouco agora, e ninguém será capaz de te tirar de mim novamente. Para sempre sua, mamãe. O que tinha acontecido 3 anos atrás? A Camila e o Arthur estavam casados há apenas alguns meses naquela época. Tinha havido uma gravidez que ninguém sabia? Uma perda? Meu celular vibrou com uma mensagem da Camila. Vi você saindo. Achou seu chale? Congelei, sem saber como responder. Antes que eu pudesse decidir, outra mensagem chegou. Sara, preciso te contar uma coisa. Algo que não contei a mais ninguém. Podemos nos encontrar amanhã em algum lugar privado? Estou guardando um segredo há muito tempo e você é a única em quem confio com a verdade. Olhei para a tela. Uma mistura de pavor e vingança me invadindo. O que quer que estivesse acontecendo com a Camila, eu estava prestes a descobrir. Com dedos trêmulos, respondi. Claro, diga a hora e o lugar. A resposta dela veio imediatamente. O chalé no Lago das Hortênsias, 12h. Venha sozinha. O chalé. A casa de verão da família dela, isolada e privada. O lugar perfeito para uma confissão ou um confronto. Liguei o carro novamente, o diário da Camila seguro na minha bolsa e dirigi para casa com o peso de 20 anos de amizade me pressionando. Quando estacionei na nossa garagem, eu já tinha me decidido. Eu encontraria a Camila amanhã, a ouviria e então decidiria o que fazer. O Breno estava me esperando na cozinha, ainda com o uniforme do hospital. Um olhar para o meu rosto lhe disse tudo. Você encontrou algo, disse ele. Não era uma pergunta. Muitas coisas. Afundei em uma cadeira na mesa da cozinha. E amanhã vou descobrir o resto. Mostrei o diário a ele, observei sua expressão escurecer enquanto lia. Quando terminou, fechou-o cuidadosamente e o colocou entre nós como uma bomba que poderia detonar. Onde quer que você esteja entrando amanhã, disse ele calmamente. Tenha cuidado. Se ela está vivendo essa ilusão há 3 anos, ela ainda é a Camila. Insisti. Embora não tivesse mais certeza do que isso significava. Ela ainda é minha amiga. O Breno estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Pessoas que estão se afogando puxam para baixo qualquer um que tente salvá-las, disse ele. Lembre-se disso. Naquela noite, deixei uma mensagem de voz para o Breno antes de cair em um sono agitado. Acho que você está certo sobre tudo. Estou com medo do que vou descobrir amanhã. Em meus sonhos, eu estava no quarto de bebê perfeito da Camila, observando enquanto ela embalava um cobertor vazio, cantando canções de ninar para ninguém. A viagem até o Lago das Hortênsias levou 40 minutos, cada quilômetro aumentando minha ansiedade. Eu mal tinha dormido, revirando possibilidades na minha mente até o amanhecer. O Breno se ofereceu para vir comigo, mas isso era algo que eu precisava enfrentar sozinha, seja lá o que isso fosse acabar sendo. O lago estava pacífico sob o sol do final da primavera, sua superfície ondulando com ondas suaves. O chalé da família Werneck ficava aninhado entre pinheiros altos na margem leste, sua madeira envelhecida e chaminé de pedra sendo elementos fixos das minhas memórias de infância. A Camila e eu tínhamos passado incontáveis dias de verão aqui, nadando, fofocando, sonhando com nossos futuros. Quando subi a entrada de Cascalho, avistei o SUV branco da Camila estacionado sob a garagem coberta. Meu estômago se contraiu. Não havia como voltar atrás agora.
Aproximei-me do chalé lentamente, observando detalhes que perdi em visitas anteriores. O balanço da varanda, onde compartilhamos segredos, agora parecia abandonado, suas correntes enferrujadas. Vasos de flores estavam vazios. O capacho estava desbotado a ponto de ficar irreconhecível. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. A Camila estava lá, vestida com um vestido de verão branco simples, sem barriga de grávida, sem brilho da gravidez. Apenas a Camila, o rosto sem maquiagem, os olhos azuis vermelhos de choro. Você sabia, disse ela simplesmente. Não era uma pergunta. Assenti, incapaz de encontrar palavras. Ela deu um passo para trás, gesticulando para eu entrar. Eu deveria ter percebido que o Breno descobriria. Médicos notam as coisas. O interior do chalé estava escuro, raios de sol cortando através das persianas semiabertas. A Camila foi para o sofá de couro gasto e sentou-se, dobrando as pernas por baixo dela, como costumava fazer na faculdade. Você me odeia? Perguntou ela, a voz pequena. Permaneci de pé, incerta do roteiro para este momento. Eu não te odeio. Eu só. Eu não entendo. Ela riu, um som quebradiço. Isso faz duas de nós. Observei enquanto ela servia a água, de uma jarra na mesa de centro. As mãos firmes, sem vinho hoje, sem performance. Eu nem sempre estive mentindo, começou ela, olhando para o copo. 1 ano atrás, eu estava grávida de verdade. Minha respiração parou. O quê? 8 semanas. Não tínhamos contado a ninguém ainda. Estávamos esperando o primeiro trimestre passar. A voz dela era plana, sem emoção. Perdi numa terça-feira. O Arthur estava em Londres a trabalho. Eu estava sozinha. Camila, movi-me em direção a ela, o instinto superando a cautela. Por que você não me ligou? Porque você tinha acabado de anunciar sua promoção no centro de aconselhamento. Todo mundo estava tão orgulhoso de você. Ela deu de ombros. Eu não queria roubar seu momento. A culpa familiar se contorceu no meu estômago. O constante puxa e empurra da nossa amizade, onde as necessidades dela e as minhas perpetuamente competiam por oxigênio. Depois do aborto espontâneo, eu desmoronei, continuou ela. Mas secretamente. Ninguém sabia, exceto o Arthur e meu médico. Sentei-me ao lado dela, deixando espaço entre nós. E então eu parei de aceitar. Comecei a falar com o bebê como se ela ainda estivesse lá, comprando coisas, planejando. As mãos da Camila flutuaram para sua barriga ainda reta. O Arthur estava preocupado, mas ele entrou na onda no começo. Ele achou que era luto. Quando isso se tornou isso? Gesticulei vagamente para ela, para a situação em que estávamos agora. Ela suspirou. 3 meses atrás. Eu deveria discursar em um evento beneficente de saúde materna para minha ONG, você sabe. Mas tive um ataque de pânico antes de subir no palco. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Lembro que você disse que teve intoxicação alimentar. Outra mentira. Ela sorriu tristemente. O Arthur me encontrou hiperventilando no banheiro. Eu continuava dizendo que não conseguia encará-los, não conseguia dizer a eles que eu tinha falhado. E então ele disse: E se você não precisasse? Meu sangue gelou. Ele sugeriu que você fingisse a gravidez? Não exatamente. Ele sugeriu que eu poderia dizer que estava grávida recentemente apenas para passar pelo evento. Anunciaríamos uma perda depois que eu tivesse tempo para processar em particular. Os olhos da Camila encontraram os meus, vazios. Mas foi tão bom, Sara. Os parabéns, a atenção, a maneira como as pessoas olhavam para mim como se eu fosse especial de novo. Então você continuou. Virou uma bola de neve. Um evento se tornou outro. Uma barriga pequena se tornou uma maior. E então as doações começaram a chegar. Franzi a testa. Doações? A Camila levantou-se abruptamente, indo até uma escrivaninha no canto. Ela voltou com uma pasta cheia de papéis. Aqui, disse ela, espalhando-os na mesa de centro. Veja você mesma. Os documentos mostravam doações, substanciais de várias empresas e indivíduos, todas para a ONG da Camila, Novos Começos. A fundação é real, explicou ela. O trabalho que fazemos é real. Fornecemos pré-natal para mulheres em comunidades carentes. O que não é real é... Ela parou. Sua gravidez, completei. Ela assentiu, olhos baixos. Eu não entendo. Por que sua gravidez afetaria as doações para sua ONG?
Por causa de quem são os doadores? A Camila vasculhou os papéis, puxando vários cheques com nomes familiares. A Fundação Guedes, o Fundo Williams, Serviços de Saúde Hampton. Todos eles têm uma coisa em comum. Examinei os nomes, o reconhecimento surgindo. Todos eles perderam filhos, ou netos, ou irmãos. Eles doam para a saúde materna por causa de tragédias pessoais. A voz da Camila endureceu ligeiramente. E eles se conectam comigo porque acham que eu entendo o medo deles. O medo de perder um filho. O cálculo de tudo aquilo me atordoou. Então o chá de bebê foi um evento de arrecadação de fundos, essencialmente? Cada presente, cada decoração, tudo doado por empresas que apoiam a novos começos. Eles recebem isenções fiscais e publicidade. Nós recebemos suprimentos para nossas clínicas. Minha mente corria para processar essa informação. Era manipulador, certamente. Enganoso, absolutamente. Mas criminoso? Eu não tinha certeza. Camila, isso é. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem do Breno. O obstetra acabou de me mandar um e-mail. Ele diz que registrou uma denúncia de fraude. Meu coração afundou. Olhei para a Camila, que me observava atentamente. Más notícias? Perguntou ela. Hesitei, depois virei a tela do meu telefone para ela. Ela leu a mensagem, o rosto perdendo a cor. Quem mais sabe? Perguntei calmamente. Só o Arthur e a Mariana. Ela descobriu no mês passado. A compostura da Camila rachou. Sara, eu não posso ir para a cadeia. A fundação vai colapsar. Todas aquelas mulheres que ajudamos, elas não terão nada. Você deveria ter pensado nisso antes de começar essa performance. Eu sei. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu sei que foi errado, mas vou consertar. Assim que a doação final da Guedes cair, é para uma nova máquina de ultrassom para uma unidade móvel. Vou anunciar que perdi o bebê. Haverá simpatia, não suspeita. Ninguém vai questionar. A frieza do planejamento dela me arrepiou. Isso não era luto ou delírio falando. Isso era cálculo. E quanto a todas as pessoas que se importam com você, que estiveram preocupadas com você, comprando coisas para você, planejando para você, e os sentimentos delas? Elas vão se recuperar, disse ela com desdém. As pessoas sempre se recuperam. Não tenho certeza se eu vou, admiti. Algo mudou na expressão da Camila. Um vislumbre da garota com quem cresci, vulnerável e real. Eu preciso de você, Sara. Você é a única pessoa que não vai me abandonar por causa disso. A única que vai entender. O peso de 20 anos de amizade me pressionou. As festas do pijama, as formaturas, os casamentos, os segredos compartilhados e promessas feitas. Às vezes que ela esteve lá por mim e às vezes que não esteve. Vou pensar sobre isso, disse eu finalmente, recolhendo minha bolsa. Mas Camila, isso tem que parar hoje. Ela assentiu, desespero nos olhos. Qualquer coisa que você quiser, só não conte a mais ninguém, por favor. Enquanto eu dirigia para longe, o chalé ficando menor no meu retrovisor, senti-me oca. A Camila que eu achava que conhecia havia desaparecido, substituída por alguém que eu mal reconhecia. Na rodovia, meu telefone tocou pelos alto-falantes do carro. Breno, você estava certo, disse eu antes que ele pudesse falar. Sobretudo. Você está bem? A preocupação dele aqueceu o frio que havia se instalado no meu peito. Não, admiti. Realmente não estou. Vem para casa, disse ele suavemente. Vamos resolver isso juntos. Mas enquanto eu dirigia, uma pergunta persistente permanecia. Algo sobre a doação da Guedes que a Camila havia mencionado. O nome era familiar além de apenas vê-lo na lista de doadores. Peguei a próxima saída e parei no estacionamento de uma cafeteria, pesquisando nos meus contatos. Lá estava. Dona Graça Guedes, a viúva severa que conheci em um baile de gala beneficente no ano passado. Ela havia se interessado pelo meu trabalho de aconselhamento com pais em luto. Antes que eu pudesse hesitar, disquei o número dela. Dona Graça, aqui é a Sara. Nos conhecemos no baile de gala Futuros Brilhantes. Engoli em seco. Eu estava querendo saber se poderia perguntar à senhora sobre uma doação que fez para Novos Começos Cuidados Maternos. 30 minutos depois, eu estava atordoada no meu carro, as palavras da senhora Guedes ecoando em meus ouvidos. A Camila prometeu que o bebê receberia o nome do meu falecido marido.
Eduardo para menino, Eduarda para menina. Ela disse que seria um memorial vivo para ele, já que o pai do bebê... Como era o nome dele? O Arthur tinha concordado com isso. Isso não era apenas fingir uma gravidez. Não era apenas enganar doadores. Era manipulação emocional estratégica de famílias em luto. E, de repente, eu soube que não podia mais proteger a Camila. A postagem apareceu em um fórum da comunidade local 3 dias depois. Alerta de fraude. Diretora de ONG local finge gravidez para garantir doações. Eu não escrevi, nem o Breno, mas o estrago estava feito. Em poucas horas, a história se espalhou pela nossa pequena cidade como fogo. Capturas de tela da postagem circulavam nas redes sociais. O noticiário local pegou a história. O telefone da Camila ia direto para a caixa postal. O Arthur deletou suas contas. O Breno foi chamado para falar com a administração do hospital, assim como o Dr. Nathan, o obstetra que estava no chá de bebê. Ambos foram convidados a fornecer declarações sobre o que haviam observado. Não disse nada específico, me garantiu o Breno naquela noite, afrouxando a gravata ao desabar no nosso sofá. Apenas confirmei que, como profissional médico, tinha preocupações sobre a autenticidade da condição dela. Isso é um pesadelo, murmurei, rolando pelos comentários intermináveis online. Pessoas que conhecíamos há anos expressavam choque, nojo, raiva. Alguns defendiam a Camila, sugerindo doença mental. Outros pediam acusações criminais. Como isso vazou? Perguntou o Breno. Você não contou para ninguém além de mim, certo? E para a dona Graça, lhe admiti. Mas ela não teria postado isso. Ela estava horrorizada, envergonhada. Alguém mais no chá deve ter tido suspeitas. Ou talvez tenha sido a Mariana. Quem quer que tenha sido, o resultado foi o mesmo. O mundo cuidadosamente construído da Camila estava implodindo, e eu estava assistindo acontecer à distância. A carta chegou no dia seguinte, entregue em mãos na nossa caixa de correio. Reconheci a caligrafia elegante da Camila imediatamente. Sara, eu sei o que você fez. Eu confiei a você a minha verdade e você me traiu, assim como todo mundo acaba fazendo. Não se incomode em negar. Você sempre teve inveja da minha vida, do meu casamento, do meu sucesso. Você finge apoiar, mas no fundo estava esperando eu falhar. Bem, parabéns. Você destruiu tudo o que construí. Espero que esteja satisfeita. Camila. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento de sua fraude. Apenas culpa jogada diretamente sobre meus ombros. Amassei a carta, uma memória surgindo do nosso 3º ano do ensino médio. A Camila desmaiando dramaticamente no refeitório depois que o namorado terminou com ela. O caos que se seguiu, a ambulância chamada, a semana de atenção preocupada que se seguiu e mais tarde sua confissão para mim. Eu só precisava que todos vissem o quanto ele me machucou. Eu tinha desculpado na época. Eu tinha desculpado tantas coisas ao longo dos anos. As roupas emprestadas nunca devolvidas, o namorado com quem ela flertou, os planos cancelados quando opções melhores apareciam. Sempre com aquele mesmo sorriso encantador que tornava impossível continuar brava. A campainha tocou, me assustando dos meus pensamentos. A Sofia estava na nossa varanda, seu estilo boêmio artístico substituído por jeans e uma camiseta simples. Ela parecia exausta. "Posso entrar?" perguntou ela, a voz pequena. Assenti, levando-a para a cozinha, onde servi café para nós duas. "Me sinto uma idiota", disse ela após um longo silêncio. Emprestei 10.000 para ela. Minha cabeça levantou rapidamente. "O quê?" A Sofia assentiu, a vergonha colorindo suas bochechas. "Para o quarto do bebê." Ela disse que era temporário, que uma grande comissão de design estava chegando, mas ela precisava pagar o empreiteiro imediatamente para garantir a vaga. "Ah, Sofia, eu sei, mas ela sempre me pagou de volta antes e estava tão animada para deixar tudo perfeito para o bebê." Os olhos da Sofia se encheram de lágrimas. "Não existe bebê, não é?" "Não", confirmei gentilmente. "Não existe. Alguma vez existiu?" Há 1 ano, ela teve um aborto espontâneo precoce. A Sofia absorveu isso, assentindo lentamente. Isso faz mais sentido do que qualquer que seja essa loucura. Ela pediu dinheiro para mais alguém? Para a Olivia? Talvez. Elas almoçaram algumas semanas atrás.
A Camila estava bem focada nela depois. Fiz uma nota mental para ligar para a Olivia. Se a Camila estava sistematicamente visando nosso grupo de amigas para empréstimos, isso era pior do que eu imaginava. Depois que a Sofia saiu, fiz exatamente isso. A Olivia atendeu no primeiro toque, sua voz de terapeuta em pleno efeito. Eu estava esperando sua ligação, disse ela. Você quer saber se ela me pediu dinheiro também? Pediu? Não diretamente, mas ela falou muito sobre o trabalho da fundação dela, como precisavam de um componente de saúde mental, como eu seria perfeita para prestar consultoria. A Olivia suspirou. Eu me ofereci para ser voluntária. Ela pareceu desapontada. Você percebeu. Risco profissional. Eu noto quando alguém está atuando em vez de sendo. A Olivia fez uma pausa. Na minha opinião profissional, Sarah, a Camila mostra traços consistentes com a síndrome de Munchausen. Não é quando as pessoas fingem doenças para chamar atenção? Sim, mas neste caso é quase como Munchausen por procuração, exceto que a procuração é sua própria identidade como mãe. Ela criou uma narrativa onde recebe simpatia, atenção e agora ganho financeiro, tudo centrado em uma gravidez que não existe. Fechei os olhos, sobrecarregada. O que acontece com alguém assim? Sem intervenção, as mentiras aumentam. As apostas ficam mais altas e, eventualmente, tudo desmorona. A voz da Olivia suavizou. Alguém teve notícias dela? Não desde que a história estourou. Ela me enviou uma carta me culpando por tudo. Deflexão clássica, ela não consegue encarar sua própria culpa. Depois que desligamos, sentei em silêncio, processando. Meu telefone vibrou novamente. Gustavo, irmão da Camila. Sarah! A voz dele estava irregular quando atendi. Você teve notícias da Camila? Não, Você teve? Não desde ontem. Ela me ligou chorando. Eu não consegui entender a maior parte, mas... Ele fez uma pausa, se recompondo. Eu sabia que algo estava errado. Por meses eu sabia. Mas não tinha provas. E papai e mamãe não ouviam. Não é sua culpa, Gustavo. Não é? Ela é minha irmã. Eu deveria ter pressionado mais. A voz dele falhou. A polícia está envolvida agora. Alguém registrou queixa de fraude. Múltiplos doadores, aparentemente. Meu estômago despencou. Já? E Sarah, ela sumiu. Limpou as contas esta manhã e desapareceu. Apertei o telefone com mais força. E o Arthur? Ele diz que ela o deixou também, mas ele parece mais irritado do que preocupado. O que me diz tudo o que preciso saber sobre o casamento deles. Depois que desligamos, liguei para o Breno no hospital. A Camila está desaparecida, disse eu sem preâmbulos. A voz dele ficou baixa, séria. Desaparecida como? Sumiu, contas esvaziadas. Ninguém tem notícias dela. Uma longa pausa. Ela pode ir até você, disse ele finalmente. Por que ela viria? Ela me culpa por expô-la. Porque você é a constante dela, a rede de segurança emocional dela. Mesmo quando ela está te empurrando para longe, ela está realmente te puxando para mais perto. As palavras do Breno me assombraram quando a noite caiu. Eu andava pela casa, pulando a cada som, espiando pelas janelas ao menor movimento. A chuva começou por volta das 9, um tamborilar suave que se transformou em um aguaceiro à meia-noite. O Breno tinha sido chamado para uma cirurgia de emergência, me deixando sozinha com meus pensamentos e medos. Eu tinha acabado de decidir tentar dormir quando uma batida suave veio na porta. Congelei, ouvindo. Veio novamente, não exigente, mal audível acima da chuva. Aproximei-me cautelosamente, espiando pelo olho mágico. A Camila estava na nossa varanda, encharcada até os ossos, o cabelo grudado no rosto, sem maquiagem, sem roupas de grife, apenas a Camila, quebrada e pingando no nosso capacho. Abri a porta. Ela não falou, não se moveu, apenas olhou para mim com olhos vazios. Então, como uma marionete com as cordas cortadas, ela desabou para uma frente em meus braços. O corpo dela parecia pequeno, frágil, enquanto eu a segurava. Para uma mulher que vinha retratando uma gravidez de 7 meses, ela parecia ter definhado até quase nada. Eu podia sentir as costelas dela através da camisa encharcada, enquanto a meio que carregava para dentro. Acomodei-a no sofá, envolvendo-a em uma manta. Ela olhava para a frente, sem resposta. Fiz chá que ela não bebeu, fiz perguntas que ela não respondeu. Finalmente, apenas sentei ao lado dela em silêncio.
observando a chuva escorrer pelas nossas janelas. Depois do que pareceram horas, ela falou uma frase, mal um sussurro. Me diga o que fazer. Eu farei. Olhei para ela, essa estranha usando o rosto da minha melhor amiga, e não senti nada além de exaustão. O Breno nos encontrou assim quando voltou para casa ao amanhecer. A Camila enrolada em uma bola no nosso sofá, eu sentada em vigília na poltrona em frente a ela. Um olhar para o rosto dele me disse que ele tinha ouvido as notícias. Emitiram um mandado, disse ele calmamente, me levando para a cozinha. Fraude. Múltiplas acusações. A Fundação Guedes está prestando queixa. Olhei para a forma adormecida da Camila. Ela não tem mais nada. Sem dinheiro, sem casa, sem reputação. Isso não é problema nosso. A voz do Breno era firme, mas não indelicada. Sara, ela manipulou famílias em luto. Ela se aproveitou da dor das pessoas. Ela roubou dinheiro sob falsos pretextos. Eu sei. Ela precisa enfrentar as consequências e ajuda profissional. Eu sei disso também. O Breno suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ela não pode ficar aqui. Quero ela fora até o meio-dia. Assenti, incapaz de argumentar. Ele estava certo. Abrigá-la agora nos tornaria cúmplices do que viesse a seguir. Depois que ele saiu para o plantão, fiz café e torradas, colocando um prato na frente da Camila, que finalmente havia se mexido. O Breno quer você fora até o meio-dia, disse eu, sem me preocupar em suavizar o golpe. Ela assentiu, beliscando a torrada sem comer. Para onde eu vou? Você poderia se entregar, começar a assumir a responsabilidade. Uma risada amarga escapou dela. Eles vão me colocar na cadeia. Talvez, talvez não, mas fugir só vai piorar as coisas. Ela olhou para mim, uma faísca da velha Camila nos olhos. Um produtor de documentários me ligou ontem. Quer entrevistar nós duas. Decepção e doença mental na era das redes sociais. Ofereceu um bom dinheiro. Você não pode estar falando sério. Por que não? Pelo menos eu controlaria a narrativa. Olhei para ela, incrédula. Mesmo agora, ela estava pensando na performance, na audiência, na atenção. Camila, isso não é um problema de relações públicas. Não é algo que você pode distorcer ou reembalar. Você mentiu para todos que te amam. Você explorou o luto das pessoas por dinheiro. Pela fundação, corrigiu ela automaticamente. O dinheiro foi para a fundação, que você controlava, que aumentava sua reputação, que te dava acesso a pessoas poderosas. Inclinei-me para a frente, forçando-a a encontrar meus olhos. Pare de mentir para si mesma, se não para mais ninguém. Algo rachou na expressão dela. O que você quer de mim, Sara? Lágrimas, confissão, autoflagelação? Isso vai fazer você se sentir melhor por me abandonar quando eu mais preciso de você? Isso não é sobre mim. Sempre foi sobre você. A voz dela subiu, a cor inundando suas bochechas pálidas. A perfeita Sara com seu marido perfeito e carreira perfeita e bússola moral perfeita. Nunca um erro, nunca um passo em falso. Você tem alguma ideia de como é ficar na sua sombra, ano após ano? Eu cometi muitos erros, disse eu calmamente, incluindo deixar essa amizade ficar tão desequilibrada a ponto de você achar que pode me manipular do jeito que faz com todo mundo. Eu nunca te manipulei. Não? As ligações de crise tarde da noite, as emergências que sempre pareciam acontecer quando eu tinha algo importante, a necessidade constante de reafirmação e validação. Ela vacilou como se eu tivesse batido nela. Isso é o que amigas fazem. Elas aparecem umas pelas outras. Amigas, não vampiros emocionais. Nos encaramos através da mesa da cozinha. 20 anos de amizade se estendendo entre nós como um abismo. Eu acho que tem algo errado comigo, sussurrou ela finalmente. Não consigo dizer onde está a linha mais entre o que é real e o que é performance. Eu sei, disse eu, amolecendo apesar de mim mesma. É por isso que você precisa de ajuda, Camila. Ajuda de verdade. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu só queria ser especial de novo. Antes que eu pudesse responder, uma batida forte veio na porta. Pela janela, pude ver uma viatura da polícia na nossa entrada. Os olhos da Camila se arregalaram em pânico. Ela pulou da cadeira, indo para a porta dos fundos. Segurei o braço dela. Não, implorei. Só vai ser pior se você correr. Me solta.
Ela se contorceu no meu aperto, desesperada. Sara, por favor, eu não posso ir para a cadeia. Eu não posso. Naquele momento, eu tive que escolher a amiga que conheci para sempre, ou a verdade que não podia ignorar, a lealdade que definiu a maior parte da minha vida, ou a clareza moral que havia emergido de suas cinzas. Eu falarei por você, disse eu finalmente, soltando o braço dela. Vou dizer a eles que você veio aqui voluntariamente, que está cooperativa. Pode ajudar. Ela desabou contra a parede, derrotada. Você realmente acha que sou um monstro, não acha? Não, balancei a cabeça. Acho que você está perdida e não consigo mais te encontrar. As horas seguintes passaram como um borrão. Depoimentos prestados, acusações lidas. Camila, com olhos fundos, sendo levada para um carro da polícia. Minha promessa de testemunhar sobre o que eu sabia. Um relato parcial que omitiu certos detalhes que teriam piorado as coisas para ela. Uma meia-verdade para uma meia-vida. Semanas viraram meses. A Camila aceitou um acordo judicial. Liberdade condicional, restituição, serviço comunitário e tratamento psiquiátrico obrigatório. A fundação foi dissolvida. Seus ativos restantes transferidos para organizações legítimas de saúde materna. Eu testifiquei como prometido, caminhando na linha entre a honestidade e a misericórdia. Descrevi o aborto espontâneo, o luto que espiralou em delírio, o trabalho genuíno que a Fundação havia feito apesar da arrecadação de fundos fraudulenta. Não mencionei a maneira calculada como ela visou doadores específicos ou as entradas do diário que sugeriam que a decepção havia sido planejada em vez de impulsiva. Alguns chamariam isso de perjúrio por omissão. Eu chamei de o último ato de amizade que eu poderia oferecer. 6 meses após o chá de bebê que começou tudo, uma carta chegou da clínica psiquiátrica onde a Camila estava recebendo cuidados internos. Sara, me dizem que escrever isso é parte da minha recuperação. Reconhecer o mal que causei. Aceitar a responsabilidade, expressar remorso genuíno em vez de desculpas performáticas. Não tenho certeza se sei a diferença ainda. Não tenho certeza se sei quem sou quando ninguém está olhando. Mas eu sei disso. Você me salvou de mim mesma. Não do jeito que uma amiga faria, desviando o olhar, inventando desculpas. Do jeito que uma irmã faria. Verdade dura e amor mais duro ainda. Não espero perdão. Nem espero uma resposta. Mas eu precisava que você soubesse que nos destroços de tudo o que destruí, há uma coisa que finalmente entendo. A diferença entre ser vista e ser conhecida. Camila. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei em uma caixa de memórias no nosso armário, ao lado de fotos da nossa infância. Pulseiras da amizade e um pedaço do chale azul claro que inventei como desculpa para investigar a casa dela. Então dirigi até o local do chá de bebê, um celeiro convertido agora vazio e silencioso na luz do outono. Sentei sozinha nos degraus, observando as folhas espiralarem das árvores próximas, pensando em todas as coisas invisíveis que escolhemos não ver naqueles que amamos. Ela me ensinou que algumas mentiras são contadas por amor, mas outras são contadas porque alguém amava a atenção mais do que a verdade. Você já ignorou os sinais de alerta em uma amizade, escolhendo mentiras confortáveis em vez de verdades dolorosas? Se esta história ressoou com você, clique no botão de curtir e se inscreva para mais contos que exploram o lado sombrio dos relacionamentos que achamos que conhecemos.